Que coisa boa, meus amores. Segunda-feira chegou e nós estamos chegando para fazer a sua tarde ainda melhor. Verdade, semaninha começando, tendo você aí junto com a gente. Que privilégio, que grande bênção. Semana começando, semana de trabalho, né? Porque ontem alguns trabalharam, outros descansaram e aquele vai e vem. Você fez o quê? Eu trabalhei. Foi? Descansei, pedi tudo um pouco. Aqui é o único lugar que você vai ver, numa segunda-feira, as pessoas chegando nesse clima, assim. Segunda-feira chegou, que felicidade. Bom, câmera 2 ali, os dois, tá? Câmera 2, beleza. Muito bem. Meus amores, nós vamos fazer no programa de hoje um papo bom sobre o desenvolvimento de crianças de 0 a 3 anos de idade. Nós vamos receber aqui uma profissional, ela é o que mesmo? Pediatra. É pediatra. É pediatra, Nós vamos conversar. verdade. Exatamente. A doutora Jéssica vai estar com a gente no programa de hoje. Aliás, já joga ali para dar aquele tchauzinho para você ir de casa que está acompanhando com a gente, conhecer a nossa convidada de hoje. Muito bem-vinda. Conversa boa, de 0 a 3 anos de idade, as perguntas e o que mais a gente desdobra desse assunto, meninos? Pois é, vamos desdobrar aí os aprendizados nessa faixa de idade, né? A gente vai trazer por aqui também um lançamento do Anjos da Esperança, que vai abordar justamente a galerinha nessa faixa aí, né, de 0 a 3 anos. Não somente elas, mas os pais, né? O que os pais devem saber para poder ensinar para os filhos nessa faixa etária aí também, né? Importantíssimo. Uma Muito fase bem. muito preciosa. Um erro nessa fase pode custar muito caro e a gente quer que nossos filhos se desenvolvam e na sua plenitude. Como o Lucas se desenvolveu, olha o tamanho que ele ficou. Aquele E não Lucas para que de traz... crescer, né? Não para, Aqui, ó. tá se desenvolvendo até hoje. Estou desenvolvendo até Cresce hoje. muito aqui, ó. Justamente o Lucas que traz a hashtag de hoje? Exatamente, muito boa tarde para Obrigada. vocês. Boa tarde, Luquinhas. Sempre muito bom estar com vocês, sempre falo por aqui. Obrigada. E com você também de casa, sempre muito bom estar juntinho com vocês. Então, nesse comecinho de programa aqui, a gente já fala um pouco o que vai ser a temática do dia, mas também as notícias do hashtag. Eu vou falar sobre um incêndio na fachada de um casarão em São Paulo, que na verdade já foi o Museu da Casa Brasileira. E aí já fica aquela preocupação, porque ele ainda tem algumas coisas que contam a história do Brasil. Então isso foi ali numa região movimentada de São Paulo, chamou a atenção, mas a gente traz as informações e o que eu posso já adiantar que o que mais valioso tinha ali dentro, que resgata um pouco da história, não foi prejudicado quanto a isso. Isso eu já posso garantir com informações. Vou falar também, pessoal, porque ontem os brasileiros foram às urnas para eleger prefeito e também vereador. E quem não votou precisa ali justificar o seu voto. Então hoje a gente vai dar algumas dicas de como você pode fazer isso, inclusive online. Daqui a pouquinho eu falo sobre o caminho, como você pode e até quando você deve fazer isso. Muito bem, então é hoje sobre desenvolvimento infantil, nós temos o lançamento do Anjinhos da Esperança Baby, nós temos convidados muito especiais no programa de hoje, mas é você que não pode faltar. A gente faz aquela rápida pausa, já estamos de volta, combinado? Bem rapidinho, até já! Olha, gente, de novo por aqui no seu Entre Família, que eu tô nessa câmera de cá, não naquela. Depois eu volto para essa, mas primeiro vamos nessa daqui para te agradecer, viu? Por compartilhar também com a sua família, com os amigos, porque muita gente acompanha o Entre Família, dá boas risadas, e aí conta para a família, assiste aquele programa lá, é tão divertido, tão bom, e a gente aprende tanto, é ou não é? É bênção. E é claro que nesse espaço tem a sua interação com a gente aqui também. Você pode conversar com a gente, pode enviar as suas experiências. Assunto de hoje muito bom para a gente bater aquele papo legal. Se você não tem filhos nessa faixa etária, mas é bom saber também para dar conselhos para amigos, familiares, porque isso é muito bom, muito importante e sempre tem inovações também, né, nessa área de pesquisa, de estudos, quanto ao ensinamento às crianças de 0 a 3 anos, é a faixa etária que a gente vai estar conversando aqui. E aquela perguntinha do dia? Pois Qual é a bem. pergunta de hoje? Olha só, você tem uma pediatra disponível para você a tarde toda. Se ela senta do seu lado, você tem alguma pergunta para fazer? Faz com a gente aqui, porque ela estará com a gente para te responder as perguntas. Tem alguma dúvida sobre crianças de 0 a 3 anos? O que você pergunta para a doutora Jéssica? Manda para cá no 0 operadora 12 98315 0249. Aproveita, pergunta o que você quiser, tá bom? Combinado assim, né, Robson Aleixo? Que orgulho que deu de vocês acertarem o número do nosso programa. Mas você não percebeu que dei uma olhadinha lá para a colinha? Eu sempre falo isso. Mas quando vocês erram também, a colinha tava lá. É verdade. É verdade. Ela nunca saiu de lá, né? Não, mas foi Nunca legal. saiu. Todos
98350249. Deu até vontade de mandar minha interação aqui. As minhas dúvidas. Mas antes disso, a gente tem o hashtag com as notícias que você já sabe por onde vão passar, mas tem muito mais coisas para saber depois da vinheta. Olha só, um incêndio atingiu a fachada do casarão do antigo Museu da Casa Brasileira, que fica em São Paulo. Isso aconteceu agora no último sábado. 9 viaturas foram enviadas ao local e, segundo o primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros, o incêndio teria começado por conta de um processo de soldagem. A informação aqui também foi passada é que a estrutura não foi danificada e nada que estava por dentro ali do casarão foi atingido. Inclusive, temos até um vídeo para poder compartilhar. Algumas pessoas passavam por ali, então é uma região bem movimentada e já aquela fumaça bem escura, inclusive, chamando a atenção de quem passava, tirava fotos, acabava compartilhando nas redes sociais. A preocupação também, pessoal, foi porque o local ele acaba conservando objetos e móveis que representam a história da arquitetura no Brasil. Então, ele estava montado, aquela fachada principalmente, porque nos próximos dias, inclusive no próximo dia 10, ele ia receber uma exposição por lá. Então, a gente acabou pagando para poder ir nessa exposição, mas nesse final de semana, ali na montagem dele, teve esse incêndio. Mas a preocupação também por conta de alguns objetos ali que ajudam a contar a história. Mas, segundo informações do próprio Corpo de Bombeiro, ninguém se feriu, todos foram retirados antes e o fogo foi controlado. E quem tinha exposição para participar, para ir, eles vão avisar quando será essa nova data. E aí, isso é aquela preocupação por conta de um museu, que no caso já foi um museu, porque acaba resgatando e tendo ali, conservando alguma parte da história. Já pensou se pega fogo lá dentro? O que sobrar de peças assim, nós vamos ter que encontrar tudo na casa da Darley de Guararema lá. Que tem um acervozinho de coisas antigas. Mas a verdade é que a gente está numa fase, né? Sim. Pois é. Que fase? Eu vira e mexe tem algum fogo pegando, alguma destruição E a gente está falando de uma região com alta densidade imobiliária, muita gente. Se o incêndio ficou isolado lá, Tanto que você falou sobre a quantidade, quando eu estava passando e vendo as notícias, eu falei, acho que ou foi resgatado de algum outro período, eu falei, não. Aí depois eu fui ler um pouco mais, era realmente da data, era recente, então deu uma assustada. Para quem está conservando muitas coisas antigas em casa aí, fica a dica de... Tá bom, eu vou cuidar. Meu pequeno museu. O que mais, Luquinha? Pessoal, seguindo aqui com o hashtag, ontem os brasileiros foram para as urnas eleger prefeitos e também vereadores para os próximos 4 anos. E esse primeiro turno bateu o recorde de prefeitos reeleitos. 11 capitais elegeram seus prefeitos. As outras 15, elas vão precisar passar pelo segundo turno. Isso também aconteceu em outros municípios aqui do país. Pessoal, quem não votou precisa justificar. E caso não tenha feito isso ontem mesmo, você ainda tem um prazo de até 5 de dezembro, um prazo de 60 dias aí, para você justificar o seu primeiro turno. E você pode fazer isso online mesmo. Uma das possibilidades é baixar o aplicativo e-Título e acessar o item Mais Opções e depois clicar em Justificativa de Ausência e fazer o seu pedido. Esse aplicativo, pessoal, você consegue baixar na sua loja de aplicativo ali do seu celular. Ontem eu estava fora do meu local, da cidade em que eu voto, e pelo aplicativo eu consegui justificar. Eu vou até mostrar novamente, você vai baixar, a primeira tela que vai aparecer são algumas das suas informações sobre isso. E depois você vai clicar aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Vai ter a parte aqui, Mais Opções, e tem Justificativa de Ausência. E ali você vai conseguir fazer a sua justificativa. Essa é uma das opções. Mas tem também um serviço no site do TSE. Você vai acessar o site justificativa.tse.jus.br e vai clicar em requerimento de justificativa. Você vai seguir ali o passo a passo e depois vai ser disponibilizado um número de protocolo para você acompanhar para saber se a sua justificativa ela foi aceita ou não. No meu caso, ontem eu também recebi um número para eu conseguir ali acompanhar. Se você não justificar se você não for aceito ali no caso a sua justificativa, você terá que pagar uma multa de R$ 3,51 para cada turno. Tem cidade que passou pelo primeiro turno e já terminou, tem cidade que vai precisar do segundo turno.
Essa tela aqui, ó, é do site, então eu acabei de compartilhar com vocês, justifica.tse.jus.br. É essa tela que vai aparecer para você, vai colocar o número do título de eleitor, nome do eleitor e a data de nascimento. Aí vai fazer passo a passo e depois vai ser disponibilizado para você um protocolo para você acompanhar se a sua justificativa foi aceita ou não. Então tem esse prazo para você justificar, lembrando que o primeiro turno é até o dia 5 de dezembro, você tem esse prazo para poder justificar o porquê não votou. Legal, já baixei o aplicativo, viu? Quando você estava falando, fui baixando o aplicativo aqui para poder fazer, porque não consegui, infelizmente, votar nesse final de semana, mas tá aqui, ó, já entrando, e é fácil, viu, Lucas? Como você falou aí, é fácil, né, para a gente poder entrar, acessar. Muito legal, rápido, viu? E porque rápido. Você baixou agora rapidinho, eu acabei também de vou baixar, precisar estou completando os dados aqui, interessante. Eu estava fora ontem da minha cidade e eu fiquei, acho que eu preciso ir até um colégio para poder fazer a justificativa. Só que pelo aplicativo eu já consegui fazer. Por que pelo aplicativo? Porque ele tem um sistema de GPS e ele vai identificar que você não está na cidade em que você precisa realizar a votação. Então, por ali ele já consegue identificar que você não está. Então, por ali já foi feita a sua justificativa, mas é importante você acompanhar se ela foi aceita ou não. Isso é importante para não ficar ali com alguma irregularidade com essa relação, né? E pessoal, mudando de assunto agora, na verdade, ontem também, foi realizado ontem, um avião da Força Aérea Brasileira fez o primeiro voo de repatriados brasileiros do Líbano e pousou na base aérea de Guarulhos, em São Paulo. A aeronave ela fez apenas uma parada técnica ali em Lisboa para abastecer o avião e depois chegando ao Brasil. Segundo a FAB, 228 pessoas embarcaram no voo, das quais 10 eram crianças de colo. Ao todo, quase 3 mil pessoas demonstraram disposição em voltar para o Brasil. O Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada em Beirute, segue entrando em contato com os brasileiros que estão no território libanês e querem voltar ao Brasil, querem ser repatriados. O Líbano tem sido alvo de bombardeios aéreos em Israel, que mira alvos do grupo extremista Hezbollah, em território libanês. 2 cidadãos brasileiros já morreram durante esse conflito. E temos até mais informações sobre como que está essa relação de repatriados, porque um dos voos, a Força Aérea Brasileira falou sobre mais pessoas ser repatriadas. Olha só, a aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira decolou hoje, ao 12h30, lá de Beirute, na capital, e vai apenas fazer uma parada em Lisboa também para abastecer. O que acontece? A ideia é que amanhã pela manhã esse voo já chegue no Brasil. São 227 passageiros. Entre os passageiros resgatados nesta etapa estão 49 crianças, sendo 7 de colo. O avião fará apenas ali uma escala em Lisboa para fazer para reabastecer o avião. Mas essa é a segunda etapa já com quem tem interesse de ser repatriado. E hoje, pessoal, a guerra na faixa de Gaza entre tropas de Israel e também o Hamas completou 1 ano. O conflito começou localizado no território palestino e se espalhou pelo Líbano. No dia 7 de outubro do ano passado, combatentes do Hamas lançaram foguetes e realizaram uma invasão no território. Inclusive, a gente aqui no Entre Família fez um programa um pouco voltado para explicar sobre o que estava acontecendo, porque muito se falava sobre isso. A gente trouxe explicações, inclusive, mais históricas. O pastor estava por aqui, o Abenal também estava por aqui, e nós também conversamos com a Darlete, que inclusive estava por lá. Então, a gente hoje completando 1 ano de tudo isso. Ontem foi um dia em que, durante várias vezes, eu lembrava o horário que eu estava chegando lá, do percurso que fizemos até lá. E hoje, quando acordei, a primeira coisa que eu lembrei, hoje, 7 de outubro, onde estava, o que estava ocorrendo. E quem diria que 1 ano depois eu estaria aqui ainda acompanhando, como todos, a continuidade da guerra que se expandiu agora com os últimos ataques com o Líbano. Mas para mim é um dia emocionante, um dia em que várias vezes até esse momento eu me peguei muito pensativa sobre aquele momento, porque é diferente ainda eu pensar, gente, eu estava lá, eu vi a guerra começar, eu estava naquele momento vivenciando aquilo de uma maneira inimaginável. Ao final do dia, nós tentamos fugir, fomos até Tel Aviv procurando um meio de sairmos dali, não foi possível. Ficamos 5 dias esperando que fosse possível e também fomos repatriados num voo da FAB, o primeiro voo da FAB. Então, é um dia bem emocionante para mim, bem marcante. Mas essas são as notícias de hoje. Então, a gente estava lembrando, inclusive, quando eu estava lendo um pouco sobre a repatriação desses, agora no caso,
o segundo avião que deve chegar amanhã aqui no Brasil. Eu lembrei do processo que a gente conversou com a Darleide, a gente tentou entender um pouco mais, viu passo a passo, inclusive de alguém que está sempre com a gente aqui, estava por perto trazendo informações. Mas informações por hoje são só. Logo, logo eu estou de volta, logo mais. Amanhã a gente tem mais hashtag aqui no Entre Família para vocês. Um bom programa e até mais, viu? Tchau, tchau. Até mais, Lucas. Obrigado, Obrigada, Luquinhas. Lucas. Muito obrigada. Amanhã. Deus abençoe a você, né? Continuar orando pela paz no mundo, por esses conflitos todos, tantas pessoas envolvidas, 1.200 pessoas morreram inicialmente naquele conflito e até aqui. É um drama, né? Amores, vamos agora receber a doutora Jéssica Soares. Ela é pediatra e nós vamos conversar sobre desenvolvimento infantil. Vamos considerar qual é a importância de a gente ter um cuidado com o emocional das crianças, desde bebezinhos também, muito importante. Você pode continuar mandando a sua pergunta, se não o fez ainda, faz agora no 983-1502-49. Pergunta para a doutora, ela está disponível para você, né, Jéssica? Bem-vinda, meu amor. Bom recebê-la, sorridente, simpática, querida, que sempre vem com Obrigada, tanto amor. Darleide. Boa tarde, Nai, doutora. pastor. Boa tarde, doutora. Prazer. Fique à vontade. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Já me sinto de casa. Mas é mesmo, a gente É quer de muito casa isso. mesmo, né? Até para a gente entender um pouquinho, né, doutora, sobre essa fase inicial da vida, né, dos bebês já entrando ali na fase, né, de crianças e tudo mais. Qual que é a importância? A gente até quer destacar um pouco desse vínculo emocional, né? É uma fase que parece que não entende tanta coisa, ali nos primeiros, quem sabe, 24 meses, 12 meses, mas é uma fase onde se aprende muito e é de extrema importância os pais saberem a forma correta de ensinar para essas crianças e trazer uma boa saúde emocional também nesses primeiros aninhos, né? Exatamente. Esses primeiros, de 0 a 3 anos, é uma fase que muitos consideram como uma fase de bebês, né? E a gente tem ali desde o recém-nascido, né, de 0 a 28 dias, até aquela criança ali que completa o aniversário de 3 anos, que já fala, que já corre, que já tem opinião própria. Então, você vê que é um período curto, são 3 anos, mas que esse mesmo ser humano passa por uma modificação completa ali na sua vida. Então, é um pleno desenvolvimento. E em cada fase é muito importante a estimulação dos pais, a estimulação correta e entender que este ser humano em construção, ele está ali aprendendo não só pelo que ele ouve, mas muito pelo que ele vê. Então, a importância de a gente, como adulto, dar exemplo, ser coerente no nosso discurso, no nosso ensino. E também a criança não aprende sozinha ali em casa, né? A gente precisa da sociedade como um todo, né? Porque ela vai olhar ali tudo que está à sua volta. Como todo desenvolvimento, ele tem um parâmetro para a gente saber se o desenvolvimento está pleno mesmo, né? Mas quando a gente fala de 0 a 3 anos, são muitas coisas que vão aparecer, né? É a autonomia alimentar, é o desenvolvimento da fala, da motricidade, a criança engatinha, fala e muitas coisas. Quais são os parâmetros para a gente entender nessas fases de 0 a 3 anos que o pai pode esperar dizendo meu filho está se desenvolvendo plenamente? Então, quando a gente fala em desenvolvimento, nós precisamos avaliar vários aspectos. Existe o desenvolvimento físico, né, que a criança, o que a gente espera? Que a criança ali tenha o seu amadurecimento muscular, né, no seu sistema músculo-esquelético. Ela vai começar a engatinhar, vai começar a andar, depois vai começar a correr, ganha independência motora. E nesse desenvolvimento físico, aí entra a participação da nutrição. Então, para ela atingir esse pleno potencial físico, ela precisa de nutrientes. Então, a alimentação aqui é super importante. E em cada fase, a gente tem o papel de cada alimento, né? Por exemplo, até os 6 meses, a Organização Mundial de Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, e eu acredito que o que todo pediatra quer, busca e trabalha é para que a gente consiga o aleitamento materno pelo menos por 6 meses, né? Exclusivo, né? Essa é a meta. Então, garantir a boa nutrição, porque o aleitamento materno, ele não é só nutriente, né?
ele também é vínculo afetivo, ele traz ali uma série de estímulos para que essa criança já comece ali no pleno desenvolvimento, né? Então, quanto mais a gente consegue prolongar o aleitamento materno, é melhor para o desenvolvimento da criança. Então, nutrição, prevenção de doenças, e nesse ponto, prevenção de doenças, a gente também tem a questão das vacinas, todas que nós temos disponíveis no Sistema Único de Saúde e também no particular, elas estão aí porque tem um fim, né? Existe essa necessidade da gente prevenir contra algumas doenças que, quando elas afetam crianças, elas podem deixar sequelas, elas podem inclusive matar. Então, vacinação é um ponto importante para o desenvolvimento físico, né? Vacinação, alimentação, bebês precisam de suplementação de algumas vitaminas, né? Então, suplementação também é importante para esse desenvolvimento. E para isso, claro que é muita coisa para a mente dos pais, né? Já tem tanta mudança que ocorre na família, então sugiro que você faça acompanhamento pediátrico para o seu bebê, que você tenha uma boa relação com o pediatra, para que você possa estar tirando suas dúvidas, porque o que a gente quer é que a criança alcance aí o máximo do seu desenvolvimento pleno, né? Dá-se muita importância, enquanto vocês pediatras, muita importância aos primeiros 3 anos, porque de fato é estrutura para uma vida, né? Os primeiros 1000 dias, com a ênfase dada para que justamente tenhamos crianças saudáveis. Uma pausa rápida, quer dizer, rápida de 4 minutinhos. Você acha rápido? Eu acho o tempo suficiente de você só tomar uma água e ficar aqui com a gente no seu Entre Família. Aproveita e faz a sua pergunta para a doutora Jéssica, tá bom? Ainda temos muito no programa de hoje, até já. Estamos de volta. E aí, você achou que os 4 minutos passaram rápido? Se você achou que não, os 4 minutos, você ouviu aqui, é para fazer muitas coisas importantes. Mas alguém mandou uma interação já aqui, ó, para a gente estar no seu telão. Anônima, boa tarde. Qual seria a maneira ideal de falar sobre o amor de Cristo para uma bebê de 18 meses? Então acho que esse é para você, né, pastor? Muito legal. Olha. E a gente vai saber mais sobre isso agora, porque daqui a pouquinho, né? Porque nós vamos ter uma participação de alguém que está fazendo isso. Mas eu adianto para você uma coisa muito importante. O amor de Cristo, ele é mais profundamente percebido quando ele não é falado. E criança sabe. E a criança sabe. A criança percebe, sente. Amor se exato. sente. Amor se tem certeza. Então eu vou ali conversar com a Dione Lanza. Ela é professora educadora musical com formação em pedagogia, pós-graduação em educação e deficiência, regência coral. E ela se dedicou a trabalhar, produzir um DVD criacionista para bebês aqui pela gravadora Novo Tempo já há alguns anos. E agora ela está envolvida no projeto Anjinhos da Esperança, que Baby, né? Agora muito focado no atendimento a crianças, o ensino a crianças de 0 a 3 anos de idade. Cadê a Dione que está com a gente online? Vem pra cá, prontinha. Oi, linda, tudo bem? Boa tarde. Oi, Darleide, boa tarde a todo mundo que está aí no estúdio, ao pessoal de casa também, é muito bom estar aqui com vocês nessa tarde. Muito obrigada, Dione. Qual é o significado e a importância que tem de a gente ter esse cuidado nessa fase da vida, principalmente em termos de desenvolvimento emocional? Você como professora, educadora, focada em atender a esse público e aos seus pais, obviamente, o que você considera de prioridade no que diz respeito ao impacto para o desenvolvimento emocional? A criança, ela aprende nessa fase, principalmente aí dos 0 aos 3 anos de idade, ela aprende muitas coisas e eu quase que diria que quase tudo na interação que ela tem com os adultos que a cercam.
com as pessoas que cuidam dela, o pai, a mãe principalmente, o vovô, a vovó, as pessoas que cuidam dela trazem para ela muitos ensinamentos. E eles trazem, além de todo esse cuidado que a gente acabou de ouvir aí com a saúde física dela, com alimentação, vacinação, eles trazem também um conteúdo emocional e um conteúdo espiritual muito grande. Nessa fase, a criança observa. Fowler, que foi um grande estudioso do comportamento e do desenvolvimento espiritual do ser humano, ele fala que nessa fase, do 0 aos 3 anos, a criança aprende observando o amor incondicional que ela sente das pessoas que cuidam dela. Então é muito impressionante você ver crianças pequenininhas, às vezes vindo correndo abraçar a mamãe e o papai. Ela não faz isso só instintivamente, ela faz isso porque ela já foi abraçada, ela faz isso porque ela já foi acolhida. Ela tem vontade de orar, de agradecer a Deus, porque ela viu alguém fazendo isso. Alguém conversou com Jesus junto com ela. E aquilo que o pastor Robson falou agora é muito forte. Nessa fase, a criança aprende a amar a Deus, aprende a ter o seu conteúdo emocional saudável, percebendo a forma como as pessoas que cuidam dela agem. Se a pessoa que cuida dela tem um controle emocional saudável, conversa com ela calmamente quando existem situações de estresse, esse emocional dela vai se fortalecendo pouco a pouco. E a mesma coisa acontece com a parte espiritual, com o relacionamento dela com Deus. Fowler chama essa fase de fé indiferenciada. O que significa isso para ele? Que a criança entende que Deus é igual às pessoas que cuidam dela. Se o pai e a mãe são carinhosos, são atenciosos, atendem essa criança nas suas necessidades básicas com todo carinho, acolhem, para ela Deus é esse ser cheio de amor e de carinho. Mas se ela é maltratada, se ela é tratada de forma, às vezes até com um abandono, ela passa a olhar para Deus como se Deus também fosse assim. Alguém que não se preocupa com ela, alguém que não atende às suas necessidades básicas. Então, de 0 a 3 anos, a gente tem aí uma fase muito linda para colocar no coraçãozinho dessa criança, tanto o cuidado com as suas emoções, como a certeza de que Deus a ama. Dione, essa é uma verdade plena. Até nós adultos procuramos referência uns nos outros a respeito de Deus. Imagine uma criança que não tem o conteúdo formado ainda, mas está se formando, o que significa uma referência de pais amorosos, gentis. São justamente eles a face de Deus para essas crianças. Você está à frente produzindo, é autora de um material novinho que a Novo Tempo está entregando aí para as famílias, dirigida a estas crianças de 0 a 3 anos de idade. O que você considerou principalmente na elaboração desse material, Dione? Esse material, que é a revista do Anjinhos Baby, é um material onde a gente procurou focar várias áreas do desenvolvimento da criança nessa faixa etária. Inclusive, a primeira revista, eu sei que o Diogo está aí, não sei se ele vai falar mais sobre a revista, mas a primeira revista ela vai falar justamente sobre a casa da criança, sobre esse contexto desse lugar que é o mais importante para ela. E a gente procurou enfocar várias fases desse desenvolvimento, a alimentação, a higiene, o relacionamento com os pais, mas o foco principal desse material é proporcionar para a família, para os pais, terem esse vínculo com a criança fortalecido. Porque o vínculo que a gente cria entre pais e filhos, ele é criado em várias coisas que acontecem no dia a dia. Às vezes, no você alimentar a criança, você pode criar um vínculo muito forte. No você brincar com ela, no você dar o banho na criança, são vários vínculos que a gente vai formando. E dentro desse processo de criação de vínculos, a gente também enfocou o desenvolvimento global da criança, integral da criança.
desenvolvimento físico, desenvolvimento emocional. Por isso, dentro de cada revista, a gente propôs atividades para os pais fazerem com a criança, que são atividades motoras, atividades psicomotoras, atividades de desenvolvimento social, a desenvolvimento da linguagem e, obviamente, a gente está enfocando muito fortemente o relacionamento dela com Deus e a gratidão que ela precisa desenvolver na vida dela por Deus proporcionar tantas coisas boas para ela. Lindo, obrigada, viu, Dione? Você sempre bonita, inteligente e produzindo um material riquíssimo aqui para Novo Tempo. Muito obrigada. Deus abençoe você. Eu que agradeço. Deus abençoe vocês também. Um abraço. Obrigada, querida. Lembrando mais uma vez que você tem a oportunidade de enxergar aqui no que nós fazemos na Novo Tempo tudo que tem sido proporcionado às famílias, aos pais, aos filhos. Nós estamos considerando as crianças de 0 a 3 anos de idade em mais um projeto dos Anjos da Esperança. Acho que vale de a gente agradecer a você, que é Anjo da Esperança. Muito obrigada. Benção, benção demais, hein? Para quem está acompanhando em casa já vê, né, ao fundo ali no nosso telão aparecendo a revista Anjinhos da Esperança Baby, que tá maravilhosa, material fantástico para você, pai, mãe, ensinar aí os seus filhos, né, mais sobre o amor de Deus de uma forma muito especial, de uma forma prática, de uma forma que as crianças nessa faixa etária vão conseguir entender perfeitamente, né? Como a Dione Lanza comentou, Diogo Godoy está com a gente por aqui para poder falar um pouco mais sobre essa revista. Tudo bem, Diogo? Não. Obrigado por estar com a gente aqui hoje e vamos falar dessa revista. Deixa eu até já mostrar aqui, ó, pessoal que está em casa, já dá uma olhadinha, olha o material, viu? Depois eu vou abrir o material, você vai dando uma olhadinha aí também. Ao longo da nossa conversa, a gente vai mostrando algumas imagens também para você saber mais da revista Anjinhos da Esperança Baby. E, Diogo, como a Dione bem trouxe ali a necessidade de um material como esse para os Anjinhos da Esperança, é porque é grande esse público de 0 a 3 anos, né? Até então a gente tinha aquela outra revista que tem a Aninha explicando várias outras formas, né, de conhecer Jesus, de aprender de Jesus, ensinar para os outros. Mas esse material veio para beneficiar esse público de 0 a 3 anos, né? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Então, dentro do projeto Anjinhos, a gente tem um número considerável de crianças cadastradas que já recebiam a revista normal. Hoje a gente tem no total uma quantidade de 13 mil crianças cadastradas. Olha isso, que benção. E parte dessas crianças abrange essa faixa etária de menos de 4 anos, né? Mas a revista tradicional ela não era direcionada, focada para esse público, porque tem atividades para as crianças escreverem, para as crianças fazerem uma leitura. Recortes também para fazerem que já tem uma coordenação motora fina já pronta, né? E a gente viu a necessidade desse material, mas esse material do Anjinhos Baby, ele precisava ser direcionado e elaborado para que os pais pudessem ter esse contato, porque a gente depende muito dos pais dessa faixa de idade, né? Verdade. O Diogo, ele que é responsável pelos desenhos, pelas artes, ele é que faz todos os desenhos ali que você acompanha na revista do Anjinhos da Esperança e também você que assiste as histórias aí, né, as histórias da Aninha, né, no canal do YouTube, que muita criança aí acompanha o tempo todo, sempre fica aguardando, né, o que vem de novidades. Então, eis a pessoa que faz esses desenhos, essas figuras. Você vai dar uma olhadinha ali, ó, você vai acompanhando ao fundo o Diogo que faz esses desenhos. E eu fico até pensando, Diogo, na hora de fazer, olha, a revista Anjinhos da Esperança Baby, na hora de trazer aquilo que está na mente, por exemplo, da Dione, né, que foi escrevendo e tal, e agora você entrar na mente da pessoa que escreveu e tirar isso para colocar no papel ali, os desenhos, as figuras, de uma forma que chame a atenção das crianças, mas que também os pais saibam utilizar aquele material para ensinar para os filhos. Como é que acontece esse trabalho todo aí, cara? Bom, eu acho que na minha mente funciona meio como o pastor colocou ali. Para mim, ainda as imagens falam mais do que as palavras. Então, eu preciso, vamos dizer assim, decodificar o que ela está passando
e para mostrar de uma forma que eu consiga entender e passar isso para as crianças, para os pais. Para mim é um privilégio eu conseguir fazer essa análise e conseguir passar, né, o que a criança vai conseguir absorver. Para mim é uma forma de eu, vamos dizer assim, eu estou levando a mensagem, assim como outras pessoas fazem, pregam, falam, cantam. A minha forma é através das imagens. Através das imagens. Agora, interessante que na revista Anjinhos da Esperança Baby, os pais eles vão poder utilizar, contando as histórias ali, vão poder utilizar materiais que tem em casa para poder ilustrar para a criança, né? Fala um pouquinho mais para a gente sobre esse processo todo. A gente tentou fazer, a Dione trouxe para a gente algumas ideias que seriam para, justamente como você falou, de fazer esse uso de materiais do dia a dia. Alguns, mas também que a revista servisse de apoio, né, para esse tipo de ação. Então ela, junto com a revista, tem um acesso, né, de um QR Code que o pai, ele apontando a câmera para aquele código, ele vai ter acesso a uma videoaula que a Dione vai explicando passo a passo, de página por página, de atividade por atividade, das coisas que ela pode usar na casa. Assim como, por exemplo, nessa história que ela aborda as coisas dentro da casa da pessoa, tem uma parte que fala do fogão, uma parte que fala do lavar as mãos com espuma, que ela vai mostrando coisas que você pode usar ali no dia a dia para exemplificar para a criança de uma maneira lúdica, para que ela possa entender, né? E com isso, né, através do tato, através dos sentidos todos, né? A criança vai aprendendo e aprendendo mais do amor de Deus. Isso é fantástico, gente. Para você, pai e mãe que está acompanhando a gente aí, ou você que não tem filhos nessa faixa de idade, talvez tem netos, tem sobrinhos, tem as crianças da igreja, já indica para todo mundo, para que eles possam também ter acesso a esse conteúdo. Mas como faz para ter acesso a esse conteúdo? É se tornando um anjinho da esperança. Porque a Rede Novo Tempo como um todo, ela é mantida apenas por doações. E nós chamamos esse ministério, né, de doadores ali, pessoas que contribuem financeiramente, chamamos de Anjos da Esperança, que é de uma forma geral. Dentro do Anjos da Esperança, nós temos os Anjinhos da Esperança, que agora, né, a partir de agora, pega essa faixa etária de 3 anos para mais, né, a faixa ali das crianças. Chega até quantos anos mais ou menos? De 3 a... De 0 a 3 anos, e a partir de 4 já é para a outra revista já com atividades diferentes. Certo. E aí esse lançamento, a revista Anjinhos da Esperança Baby, para essa galerinha aí de 0 a 3 anos. Mas, Diogo, tô sabendo que vai ter também, começa hoje uma semana especial aqui na TV Novo Tempo, a partir das 9 horas da noite, com Tia Cecel, o lançamento oficial dessa revista, e tem música também, né, do tema todo aí. Fala pra gente um pouquinho sobre o que tá vindo por aí pra galera já acompanhar também. Sim, a gente tá fazendo várias ações durante essa semana, né, com a Semana do Anjinhos acontecendo na TV, às 9 da noite, e na Rádio Novo Tempo também, das 11 ao meio-dia. A gente tem um programa especial que está acontecendo de segunda a sexta, na TV de segunda a quinta e na rádio de segunda a sexta. E no YouTube hoje a gente está lançando um clipe, né, musical, que é uma música nova que a gente está lançando com a Tia Cecel e o Robson Rocha, do Quarteto do Arautos. É um trio que a gente montou ali, estão lançando essa música. A Aninha, a Tia Cecel e o Robson Rocha. Isso, já está inclusive no YouTube, né? A gente lançou hoje às 11 da manhã. E também tem como você falou, que tem a revista pro Anjinhos Baby, a revista que a gente já tem, que é a partir de 4 anos, que é do Anjinhos Normal. Esse mês a gente está trazendo a inserção a nova personagem. Da personagem nova, que Rebeca. Você, inclusive, veio há um tempo atrás para falar da Rebeca. Isso. Então, a partir desse mês, a Rebeca já vai estar como um dos personagens. Isso. A Rebeca ela tem autismo, né? Isso, ela é inspirada na minha filha, que ela também é autista, e ela faz uma participação junto com a Aninha ali para trazer à tona esse assunto, essa inclusão que a Aninha precisa ter através, no caso lá a gente aborda o Clube de Aventureiros, que elas participam juntas, e tem algumas atividades sobre esse tema,
alguns textos para ter uma noção sobre como funciona a inclusão com os amigos na escola, na igreja. Muito bom. Então, a gente está fazendo aí esses lançamentos desse mês de outubro das crianças. Legal, extremamente necessário, viu? Bom, Diogo, obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço. Contar um pouco aí do seu dia a dia, do que faz e do que vem de novidades por aqui também. Sobre o projeto Anjos da Esperança, Anjinhos e Anjinhos Baby. Então não perca, viu? Hoje às 9 horas da noite, Tia Cecel apresentando esse momento especial aí, semana especial com o tema Milagre, tá bom? É isso, né? Isso. Milagre é o tema dessa semana especial com Tia Cecel, Robson Rocha também vai estar lançando aí a música e várias outras coisas incríveis para você. Então chama a família toda aí. Diogo, valeu, tem um suquinho aí, viu? Pode ir tomando suquinho, tem uma fruta, um negocinho legal aí, viu? Desmembramos um pouco o nosso boneco lá como é que é? Da máquina humana, né? Que tiramos umas frutinhas dele, tá aí, tá tudo certo. Só dizendo mais uma Aproveita. vez assim que o Diogo é um grande artista. Demais. Já há muitos anos trabalha com a gente. Parabéns e muito obrigada, viu, Diogo? Você e a esposa também trabalha com a gente, uma excelente profissional. Deus abençoe. É uma coisa impressionante, um contexto impressionante. A gente percebeu quanto Deus organiza o projeto dele de fazer a gente viver bem, feliz, satisfeito e em desenvolvimento. Aí tem alguém que consegue entender o pensamento da Johnny e que coloca de uma forma que uma outra pessoa vai compreendê-la. Em algum lugar do Brasil tem um anjo de verdade lá, um anjinho que colaborou financeiramente e a máquina funciona tudo isso para chegar aí na sua casa. Louvado seja Deus por isso. Chegou uma interação, Jéssica, aqui que é para você pensar durante o intervalo. Chegou uma interação aqui, uma pergunta que a gente vai responder daqui a pouco, é da Maiara Camargo. Olá. É importante evitar visitas após o nascimento do bebê? Abraços a todos. Parece que fui eu que mandei a interação, mas foi a Maiara Camargo. A gente vai para o intervalo e na volta essa resposta já vai aparecer aí para você. São 4 minutos. Já, estamos de volta. Desenvolvimento infantil de crianças de 0 a 3 anos de idade. Cadê a sua pergunta que eu não vi pipocando ainda aqui no nosso Instagram? Cadê Instagram? No nosso WhatsApp? Vou falar em Instagram. Agora há pouco nós vimos aqui que a rede social do pastor Rafael Rossi foi hackeada, tal como a minha foi dia desses, outros, pastor Dudu e tantos outros, agora o pastor Rafael Rossi. Quero lembrar para você que está na rede social, que navega por esse meio digital, presta muito atenção. Apareceu uma mensagem que você sabe não é o conteúdo de quem você segue, não vai atrás, é golpe. Gente, nós precisamos levar em conta o quanto nós precisamos ser mais cuidadosos, porque a todo tempo nós estamos sendo chamados pela ganância, muitas vezes, a cairmos em golpes como esse. Alguém que te oferece uma oferta incrível para você ganhar muito dinheiro facilmente. Isso vai aparecer no Instagram de um pastor? Claro que não, né? Então fica atento. Isso tem acontecido com muitas redes sociais, é uma pena. Isso acontece agora com o pastor Rafael Rossi. Que é apresentador do programa Arena do Futuro, viu? Você que acompanha a Arena do Futuro é pastor Rafael Rossi, tá? Então, exatamente. Fique atento aí. Obrigada. Vamos então agora àquela perguntinha, Aleixo, que ficou no ar? A pergunta é mesmo? A gente precisa mesmo evitar visitas nessa fase aí, ó? É importante evitar visitas após o nascimento do bebê? Abraços a todos. Sabe onde isso vai aparecer? Na prática. Vamos aproveitar então, Agora, produção? Aqui, puxamos agora. Olha Cuidados só. ao lidar com filhos de familiares ou amigos. Avisar os pais do recém-nascido antes de visitar, doutora. Como é que está essa cultura? Isso tem sido muito divulgado, né, nos últimos anos, depois da pandemia. Acho que a gente teve um grande aprendizado que, ao meu ver, precisa ser perpetuado. Porque quando o bebê nasce, o bebê recém-nascido, ele é um bebê ainda muito imaturo do ponto de vista imunológico. E muitas vezes o adulto e até crianças que vão visitar priminhos, filhinhos de amigos, né? Muitas vezes essas pessoas mais maduras, elas estão com algum vírus, algum problema que ainda não deu sintomas. E ao visitar um bebê recém-nascido, ali você traz para esse ser humano imaturo ali um possível agravante,
algo que nessa criança pode ser muito complicado. E a gente tem épocas de bronquiolite, né, que é uma doença respiratória que pode ser muito grave, trazer muitas complicações para bebês pequenos. Então, é necessário evitar visitar recém-nascido? É necessário. Você que gosta da família, você que torceu tanto para essa mamãe ter um bebezinho, você que ama esse bebezinho, acho que por amor a gente precisa entender as necessidades de cada um. Então, para o bebê, não há a menor necessidade de visita. É um fator de proteção até para o bebê que você respeite esse período, que é o sistema imunológico dele que fala que ele ainda não está preparado, né? E falando da mãe também, que acabou de ter um bebê, ela está passando pelo puerpério, que é um período para ela também muito complicado. Ela está ali sob alterações hormonais. Para ela, às vezes, receber visitas pode ser um pouco incômodo e ela ali tem dificuldade de falar, né? Que está incomodada. É um período que, se possível, se você puder respeitar a privacidade, a recuperação após o parto dessa mulher e a necessidade do bebê também é muito bem-vindo. E alguém pode, né, doutora? Ele pode. Se você puder respeitar, você pode. Alguém mais das antigas talvez possa dizer, né? Ah, isso daí é frescura desse povo de hoje em dia. Antigamente não, podia visitar, podia abraçar, tirar foto, não sei o quê. É que vai ficando, cada vez que vai passando, vão inventando mais coisas, mas não é invenção. Não. Tem que ficar claro isso, não é invenção e tal, e sim precaução, cuidados, porque os vírus, a gente sabe, né, doutora, que eles vão cada vez mais se evoluindo, né, agravando e trazendo mais problemas. Além de que, eu estou falando pela minha experiência, a gente quer dormir no primeiro momento possível, porque não tem um ritmo. Então o bebê dormiu, aproveita para você dormir também. Aí o bebê dormiu. Aí tá cheio de visitas. E estressa a casa, porque vem cheio de visitas, você tem um ritmo diferente, né? Muitas falas e tal. E isso afeta todo mundo, né? Se você puder, compartilhe essa informação. Por favor. E você Mas não pode. Vá. Você pode não ir. E por favor, respeitem os pais quando disserem, pode vir outro momento? Pode vir em outro momento? Não fica, que fulano não quer receber visita, não é que não quer, abençoado. Não é porque não escuta pode. O médico, né? O médico tá falando que não. Claro. Evite tocar nas mãozinhas do bebê ou da criança pequena, mais um item a ser considerado como educativo. Por mais fofo que seja, né? A gente tem vontade de agarrar o bebê, mas é necessário se controlar. Eu sou uma pessoa que precisa de muito autocontrole com criança. Aquelas mãozinhas, aquele bracinho dá vontade de morder. Aí eu evito, Quando uma pessoa chega pra mim, olha pra um bebê e fala, tenho vontade de morder, eu já fico tudo... Eu tenho vontade de morder uma maçã. Vontade de morder... Como você era uma criança tem vontade de morder? Eu acho que eu falo isso. Eu acho. Vamos procurar ajuda. E a mãozinha, doutora? É fofo Mãozinha, demais, né? você chegou perto de um bebê, você precisa higienizar as mãos, porque é meio automático. A hora que der, você vai tocar no bebê. Então, você precisa estar ali com álcool gel ou chegou na casa de alguém, já que você não evitou a visita, você vai lá, lava as mãos com água e sabão, fica sempre ali pronto para, ao tocar no bebê, estar com as suas mãos limpinhas. E eu oriento, apesar de ter terminado a pandemia, né, graças a Deus, mas eu oriento que quando você for fazer essa visita que você não conseguiu evitar, que além dessas regrinhas de etiqueta, de gentileza, se você puder usar máscara, porque existe aquela situação que você está ali, arranhou a garganta ontem, né? Ficou com uma dorzinha de garganta, mas hoje você está ótimo. Mas você pode estar ali com um quadro viral que você, se não usar máscara, você está no ambiente, vai falar, você pode transmitir um vírus ali que pode não ser nada agradável para essa criança. A gente vê o caso também de crianças de até 1 ano de idade, ou um pouco mais também, que estão aprendendo tudo vai com a mão na boca, né? Se equilibrar também. Se equilibrar e às vezes coçar a gengiva que está nascendo dentinhos. E o fato de pegar na mãozinha dessa criança, chega a estar no colo dos pais, ai, coisa fofa, segura na mão, também é outro agravante, né, doutora? É regra de etiqueta. Quando você for tocar no filho de alguém, você precisa higienizar as mãos. E toca no cotovelo.
uma boa. O pé. O pé é criança. É o põe pé na boca também, né? Não, mas também não vamos aqui sonhar. Vocês estão sonhando. Você tem uma criança de 1 ano, ela estava aí gatinhando, daqui a pouco ela começa a andar, você vai segurar nas mãos da criança. Ah, sim, aí vem a higienização, né? Nesse sentido, assim, Sim. em que momento essa criança já suporta que a gente pegue nas mãos delas? A Dani quer pegar na mão dessa criança. Fala pra ela, cara, que ela faz isso. Ela já tem ela já tem anticorpos, ela já está mais grandinha. Que horas que a gente pode pegar? Ajuda a gente. Acabou que o gosta álcool, de pegar não em dane criança. álcool. né? Vamos falar assim dos bebês com mais de 6 meses? Tá, pode ser. Você consegue? É a mesma regra. Você consegue segurar 6 vezes? Consigo. 6 vezes. Consigo. Os bebês com menos de 6 meses, que são os mais imaturos, principalmente os menores de 3, aí você pode ser mais rígido em relação às mãos, tá? Mas os bebês com mais de 6 meses, aí se você for tio, se você for tia, sempre respeite os pais, tá? Porque tem pais que colocam regras claras, né? E nunca fique realmente falando, assim, questionando, por que é tão rígido? Eu trabalho com pacientes que nasceram prematuros, né? E esses bebês prematuros, quando eles completam 6 meses de vida, eles ainda não têm 6 meses de amadurecimento, né? Porque eles nasceram antes. Então, esses bebês, mesmo com 6 meses de vida, de nascimento, né? Eles ainda precisam de um maior tempo. Então, são pais mais rígidos. Às vezes, você não sabe o caminho que esses pais já percorreram. Às vezes o bebê nasceu no tempo certo, mas ficou internado. Tem outras questões na sua saúde que exigem um pouco mais de cuidado. Então, sempre conversem com os pais antes e respeitem. Mas eu acho que a partir de 6 meses, que o bebê realmente coloca tudo na boca, né? Está em franca fase oral, já começa a se alimentar. Acho que você já pode ser um tio, uma tia, assim, bem amoroso, tá? Dá pra relaxar um pouquinho, né? Mas eu não sou a pessoa que fica pegando os bebês dos outros, as crianças dos outros, não. Só dá vontade de morder a leite. Mais um item, joga na tela pra cá. Olha, Não é? esse item aqui eu quero ver sua opinião, porque olha, não ofereça alimentos sem a permissão dos pais. É uma ótima colocação. Isso é muito importante, é regra de etiqueta, não só de etiqueta, mas é uma questão de gentileza e sabedoria também. Porque você não sabe o histórico dessa criança, você não sabe se a criança tem alergia, né? E você não sabe a preferência dos pais, né? Muitos pais optam de forma correta a não oferecer alimentos com açúcar, realmente não é recomendado, não é recomendação médica, que se ofereça alimentos com açúcar adicionado e também aqueles alimentos ultraprocessados antes de 2 anos. Então, aí faz a festinha de 1 ano, aí tem um monte de gente doido para dar um docinho. Quem vai ser o primeiro a dar o docinho para essa criança? Gente, isso pode ser tão prejudicial para essa criança. Vai que na primeira vez que você vai ali dar um doce, ela tem um quadro alérgico, uma reação alérgica. Então, é uma questão de respeito, de prezar pela saúde. Lembra que todos nós, como sociedade, nós estamos participando do desenvolvimento dessa criança. Então, o respeito é muito importante. Eu falar que eu lembrei de um caso aqui, em que... Você sabe que você tá demorando muito a contar casos. Né? Tá ficando escasso, né, Vou Leite? lembrar mais. Tem 2 coisas que está assim. Eu vou trazer mais devagar. uns, inclusive. O inclusive tá pouco. Ele tá poucos casos e você com pouca música. Verdade. Vamos puxar mais nosso repertório aí de música e de causos. Lembrei de um caso aqui em que os pais, né, a mãe principalmente, não queria dar doce pro filho, né, e tal. E aí, quando já estava grandinho, aí foi dar brigadeiro para a criança, um doce lá, e aí queria até filmar. Aí, a hora que deu, filmou, a criança comeu como se já... já estava comendo faz tempo. E aí, o que acontecia? Tinha avó, tinha tio, tinha tia que dava docinho de vez em quando. E quando foram filmar a criança comendo ali, a criança era normal, já de novo. Aí levantou-se suspeita, abriu-se uma investigação. Mas que não foi descoberto não, viu? Mas, gente, quando você vai ao zoológico... Beijo para os avós aí. Tem uma placa lá no zoológico, na frente da jaula, escrito assim, não alimente os animais.
Lá no zoológico já tem isso. Aí tem um pai e uma mãe que tem um planejamento alimentar para a criança. Uma vez eu me lembro das minhas filhas que voltou com uma bala na mão e alguém falou, eu dei essa comidinha. Isso aqui nem comida é. Você nem pode, porque o alimento ultraprocessado nem pode ser chamado de alimento, essa desgraça. Aí chega a criança que nunca tocou aquilo na vida, ela é uma interferência muito grande. Minha filha tinha 2 anos, ela não tinha comido nada com açúcar ainda. Que e aí você chegou, saiba, né? Não, ela não. E aí alguém deu pra ela um pirulito, lembro assim, um pirulito vermelho pra ela. E eu falei, não. Ele falou assim, para de bobagem, dá, criança. E já pôs na mão dela, assim. Então, falar desse item é falar de muito desrespeito que a gente já experimentou e podemos evitar. Porque é desrespeitoso, é afrontoso. Os pais estão decidindo algo pros seus filhos e não cabe a outros, porque no meu tempo, no seu tempo, era no seu tempo. Agora no tempo do menino, ser pai e mãe, minha gente. Então dá uma atençãozinha a isso, Por que a gente tá tudo zoado com um monte de coisa aí? Porque às vezes comia muito doce, muita besteira. Agora as crianças, a gente quer segurar. A galera tem a ideia de que na geração passada tudo era pleno, lindo, maravilhoso. Se fosse, Jesus já tinha voltado, porque tava tudo santo, né? Tudo perfeito. E olha como a gente era sobrevivente naquelas épocas, né? Aquele suco de pacotinho. Não, exatamente. Quem tomou um kisuke na vida e sobreviveu, né, doutora? Quem tomou um kisuke na vida e sobreviveu é fera. Você lembra daqueles que vinham no formato de caixinho de uva, aquele suquinho que você comprava, às vezes tinha mercado, tinha na feira. Contraste, era um pacotinho. É o kisuke. Não, tinha o de pacotinho, mas um que ele era o suco mesmo, já líquido ali. Tá. Era no formato de um caixinho de uva, era no formato de uma pistolinha, uma garrafinha. Eles chamam de contraste. Você tomava, tingia tudo aí que você podia ver. Cara, ele ia sobreviver. Era um papel carbono interno. E agora os conselhos, doutora? Apenas dê conselhos quando solicitado. Isso é educação, né? Isso é educação, porque todo mundo tem um pouquinho de ser médico, né? E de querer ali naquele momento contar a sua experiência, contar a experiência do vizinho, né? De alguém que conhece. E na maioria das vezes esses conselhos, quando eles não são solicitados, eles podem trazer muita tristeza. Para a mãe, para o pai, que estão se esforçando para serem os melhores pais que eles podem, dentro do conhecimento que eles têm, né? Então, conselhos assim... pense bem, é melhor você, se não for solicitado, é melhor você não dar. Exatamente. A não ser que seja alguma coisa que a vida da criança está em risco, né? Eu vou chegar para aquela mãe, vou falar para ela. Posso dar um conselho que você não solicitou? Como é? Posso dar um conselho que você não solicitou? Olha aqui, ó. Mas eu vou falar para você, não vou falar para o seu filho, não. Ó. Olha só. A coisa mais difícil que a gente tem... Aliás, tem coisas difíceis também, mas isso é muito difícil, a gente procurar e achar alguma coisa que seja adequada com o que a gente pensa, nossos valores para serem transmitidos para os nossos filhos. Às vezes você até acha um negócio que é legal, mas lá no meio, tem uma lombada diferente, uma coisa lá. Você ouviu aqui, ó, Anjinhos Baby. E essa revistinha aqui, Anjinhos Baby, ela tá extraordinária. Quando a Darlene, por exemplo, tem vontade de morder, eu tenho vontade de pegar isso aqui e ficar... pintando na hora do culto. Mas pensa nisso aqui, ó. Eu falo isso por experiência porque as minhas filhas, quando recebem, e elas não são babies, elas ficam muito, muito, muito empolgadas. Feito para você, feito como gratidão também, e ele é um símbolo do que é a Novo Tempo e esse projeto maravilhoso, Anjos da Esperança. Então, cadastre seu filho porque tem dois elementos aqui muito importantes. Primeiro, é que você tem um material que pode desenvolver seu filho e é algo pensado de maneira própria. E segundo, é que ao cadastrar o seu filho e levar seu filho, sua filha, seu neto, levá-lo nesse desenvolvimento de ser um anjo da esperança, você está ensinando para ele o real sentido da vida, que é o fazer o bem para outras pessoas, inclusive aquelas pessoas que nós não estamos vendo. Mas e as pessoas ruins? As pessoas ruins são as que precisam do amor de Deus. Então não perca essa dica e tá aí, feito para você com carinho, não rejeite isso e coloque seu filho no caminho que Deus escolheu para ele. Boa. Muito bem. Vamos para o intervalinho agora? Aquele intervalo rápido, que é o tempo de aproveitar, fazer o cadastro aí do Anjinho da Esperança na sua casa, Anjinho da Esperança Baby. Lembrando que se tem um Anjinho da Esperança, se já é cadastrado aí o seu filho de 0 a 3 anos como Anjinho da Esperança, não precisa fazer o cadastro de novo, tá bom? Automaticamente ele já se enquadra nesse perfil e vai receber essa revistinha. Agora, se não tem nenhum Anjinho Baby cadastrado aí, né, nem Anjinho da Esperança nem nada, então faça o cadastro agora mesmo, enquanto a gente vai para o intervalo e volta já.
Oi, meus amorzinhos, vamos aqui de interação. Você que mandou a sua pergunta para a doutora Jéssica no 983-1502-49, joga na tela, porque essa conversa é boa demais quando você fica aqui na sala com a gente. O Leonardo, lá de Angola. Olá, bom saber que já estamos entre família. Pela graça de Deus, me tornei pai este ano. O meu filho Marquinhos, ele já tem 5 meses, mas até agora ele ainda não me chama de papai. 5 meses. Apenas grita e tenta outras coisas que ninguém entende. Quero saber com quantos meses terei que esperar. Confesso que sou ansioso. Leonardo está apavorado, mas eu acho que 5 anos. Ó, já tem nome até de evangelista. É que se o filho chama Marquinhos, se espera que ele pregue, né? Mas deixa eu contar para vocês que quando eu estive em Angola, eu encontrei pessoas que colocaram o nome da minha filha nos seus filhos. Olha. E encontrei uma que tinha o meu nome. Uma criança com o meu nome. Então, eles tomam pessoas que eles gostam e assistem, acompanham. Será que vai ter algum dão o nome abinal? da gente. Provavelmente um abdominal deve sair. Brincadeira. Agora, hein? Abinal, o nome bonito, ABNAL. Se quiserem colocar nos seus filhos aí, viu? Só para ter mais abinais por aí. Né? Você não ficar só, né? Meu pai, né? É um nome tão Abinal lindo Júnior. que até hoje 2 pessoas só tem. Aumentar isso. Um abraço para os angolanos queridos. Me contem. E aí, doutora? 5 meses ele já está ansioso para o neném chamar de papai. Tá cedo. Leonardo, controle essa ansiedade, porque o seu bebê só tem 5 meses. E o que a gente espera de um bebê de 5 meses? Eu espero que, ao você se comunicar com o seu bebê, quando você conversa, quando você lê, quando você tenta ali comunicação, nós esperamos que ele emita sons, porque ele está querendo falar. Ele tem a linguagem de bebê, e é essa linguagem que você não entende, tá? É o balbucio. Então, você precisa continuar interagindo com seu bebê para que até 1 aninho ele consiga falar, e não necessariamente vai falar papai, tá? Pode ser que ele fale outras palavrinhas, mas até o final do 1º ano ele fala algumas palavras de 2 sílabas. Geralmente as primeiras palavras são palavras que ele duplica a sílaba. Então é bebê, mamã, papá, tá bom? Mas controla essa ansiedade aí que vai dar certo. Não tem também uma questão que há elementos no cérebro dele que precisam surgir antes dessa fala e que com 5 meses ele não está totalmente pronto? Ou é só uma questão de aprendizado? Ele está em amadurecimento, né? Então, você precisa estimular a criança. Como que a gente pode estimular a fala da criança? Primeiro, se comunicando com ela. Então, você precisa conversar, você precisa fazer leitura. Então, aí já vou fazer a propaganda do Anjinho da Esperança, né? Leia tudo aquilo que faz sentido para você. Então, para você faz sentido falar de Deus para o seu filho. Adapta essa mensagem para a linguagem do bebê. Então, livros com textos curtos, de poucas frases, que falem a mensagem que você quer dar, com ilustrações, e a sua entonação também favorece a comunicação com o bebê. Então, tudo isso comunica. Tá? Você ter um momento para estimular o bebê, tá? Você ter na linguagem acessível para o bebê. E também a mensagem que você quer dar. Então, em qualquer momento, os pais podem fazer esse tipo de estimulação. Aí outra coisa também que a gente precisa pensar, telas nessa fase. Isso vai prender tanto a atenção do bebê que vai dificultar. Olha só, você trazendo o assunto da Caílze Couto, justamente, doutora. Podemos ouvir canções com o bebê logo ao nascer? Ele pode dormir ouvindo essas canções? Outra dúvida é quando a criança pode usar as telas, como desenhos na TV, e por quanto tempo ao dia é indicado? Ótimo, já estava até falando, né? Então, nasceu o seu... Aliás, antes de nascer, se você está gestando o bebê, está dentro do útero, você já pode conversar com o seu bebê e já trazer a mensagem que você quer guardar no coração dele, tá? Então, você ouça as suas canções, e essas canções que você ouve ainda com o bebê dentro do útero, você pode utilizar na hora de ninar o seu bebê. Então, você vai perceber que quando você relaxa, quando você se emociona, aquilo que faz sentido para você na gestação, você pode trazer para o momento que também é um momento mais complicado, de cólica, ali para adormecer o bebê. Tudo isso vai ser favorável para você chegar nesse ponto, né? Conseguir
acalmar o seu bebê. Então, já desde a gestação, tá? Outra coisa, pode dormir ouvindo essas canções? Pode sim. A gente fala que tem os sons, né, que lembram quando o bebê está dentro do útero. Não necessariamente são o ruído branco, né? Não necessariamente. Se você ouve essas canções que já fazem sentido para você, você pode utilizar nesse processo aí de adormecer, acalmar o seu bebê. Ele tem essa memória é construída desde o momento da gestação. E aí, ainda a gente falando de desenvolvimento da linguagem, pode usar telas? Não. Bebês não podem ser expostos a telas, bebês até 2 anos. Por quê? Porque eles estão em construção aí do seu neurodesenvolvimento, né? E tela prende muito a atenção da criança e dificulta a interação. Então, para a criança poder se comunicar, ela precisa ouvir. Então, ela ouve os adultos falando com ela. Ela precisa ter a audição adequada, né? Então, se você não percebe a resposta da criança, qual resposta? Do bebê de 5 meses, ele já está dando resposta. O pai fala com ele, ele emite sons. A criança está respondendo dentro do nível de desenvolvimento que ela tem. Até 1 aninho, ela vai responder com palavrinhas de 2 sílabas, tá? E depois de 1 aninho, ela vai começar a juntar palavrinhas, vai começar a formar frases com poucas palavras e assim por diante. Quando você atrapalha com telas, com desenhos, você pode favorecer atraso nesse processo de construção da fala. Então, telas só depois de 2 anos e sempre muito limitado, tá? No máximo 1 hora por dia. E o melhor é que seja com televisão e não com celular ou tablet, tá? Porque televisão você tem a distância da criança para a tela, tá? E você pode controlar ali aquilo que é colocado lá na tela. De preferência que sejam desenhos construtivos, né? Que tragam mensagens também que você quer dar para o seu filho. E não aquele desenho que você não entende nada, que você nem concorda com a mensagem, né? Então, sempre veja a mensagem antes e avalie se é possível. Você quer chegar em casa sem ser notado pelo seu filho? Dê um celular para ele. Você vai chegar em casa, vai abrir o portão, fazer o escândalo e ninguém vai te receber. É uma hipnose. É mesmo? Eduardo Nobre. Boa tarde, me chamo Eduardo, sou de Caxias do Sul. Meu neném tem 11 meses e foi diagnosticado com linfonodo. Tenho que me preocupar? Bom, linfonodo precisa avaliar onde que está, né? É aquela bolinha que popularmente é conhecida como íngua, né? Então precisa avaliar, o médico precisa ver, porque depende da localização, das características do linfonodo. Então precisa o médico avaliar para ver se é um linfonodo que você precisa se preocupar, tá bom? Leva o seu bebê no pediatra. Mais uma interação chegando, vamos lá. Cláudia, boa tarde. Todas as vezes que vou visitar um recém-nascido, gosto de perguntar se posso ir. Porque a criança é muito sensível. Temos que ter esse cuidado com os pequeninos. Verdade, Cláudia. Bem um ponto que a gente colocou aqui também, né? Sara Manuela Martins, boa tarde. Tem uma linda sobrinha e cuidamos muito desse tesouro e no período da pandemia evitamos visitar com frequência por conta das doenças. Gratidão a Deus pela vida da Gabi. Beijos para a Gabi, que é a sobrinha da Sara Manuela, né? Bonitinha. Que legal. E Olha, já tem gente que está tomando precauções e cuidados desde sempre, né, Jéssica? A pandemia ensinou muita coisa pra gente, né? A pandemia, eu acho que, principalmente com o cuidado com as crianças, acho que deixou um legado que acho que precisamos falar sempre, né? Que criança também pode ser acometida por doença grave. É só uma virose. Dependendo do vírus, é uma virose significativa, que pode causar uma doença que pode ter consequências sérias, né? Então, acho que a gente precisa, sim, tomar cuidado com os nossos bebês e colocar limites também, né? Sempre com educação, com respeito. Ninguém precisa brigar, não precisa ter briga na família. Mas pela saúde dos seus filhos, dizer um não é preciso, né? Valeu. Jéssica, qual é o seu último recadinho para os pais?
para os pais, acho que a gente não pode economizar no amor. Acho que nós que somos pais, acho que o amor acima de tudo, na comunicação com meu filho, ali no meu tom de voz, na minha disponibilidade para poder cuidar do meu filho, e acho que faz muita diferença, o que vai fazer diferença ali no desenvolvimento do seu filho, além de tudo isso que a gente comentou aqui de atenção à saúde, é a forma como ele se sente amado. Acho que indo por esse caminho, você vai ter um resultado muito bom. Obrigada. Obrigado. E eu aproveito já, mais uma vez, para reforçar o que a gente já comentou em alguns momentos aqui, que hoje à noite, a partir das 9 horas, tem o programa Anjos da Esperança, mas com a temática voltada para a criançada, Anjinhos da Esperança. Semana passada eu estava com você, lembra aqui no Anjos da Esperança, no domingo, naquela maratona? Então hoje, a partir de hoje, quem vai estar com você nessa semana vai ser a tia Cecel. Pois é, e a semana vai ser toda voltada para os Anjinhos da Esperança. E os pais também, claro, para cadastrar os filhos aí para se tornarem Anjinhos da Esperança e Anjinhos Baby também, que é essa nova modalidade dentro de todo o projeto Anjos da Esperança. Lembrando, Anjinhos Baby de 0 a 3 anos, Anjinhos da Esperança a partir dos 4 anos e aí Anjos da Esperança para os maiores, a partir dos adolescentes, aí já são Anjos da Esperança também, tá? Para conhecer mais do projeto, você pode entrar em contato com a gente, até já fazer o seu cadastro para se tornar um Anjinho da Esperança, Anjos Baby ou Anjo da Esperança mesmo. O telefone é o que já aparece na sua tela. O QR Code, na verdade, aqui no cantinho, ó, tá vendo aí? É o 0, o código da operadora 12 21 27 30 30. Entre em contato agora, tá bom? 0, a operadora 12 21 27 30 30, ou aponta a câmera do celular para esse QR Code, já vai aparecer lá também para você fazer o seu cadastro. Doações de qualquer valor, tá? Lembrando que essa revistinha especial que a gente está mostrando até o fundo da tela aqui, essa revistinha ela vai para aqueles pais que cadastrarem os filhos como Anjinhos Baby também, tá? Doações aí a partir de R$10, já faz o cadastro, recebe essa revistinha em casa, tá bom? Não deixe de incluir a sua família toda nesse projeto que é de salvar pessoas e levar essa mensagem de Jesus para todos os cantos do mundo e especialmente para os nossos pequenos já crescerem entendendo que eles podem fazer a diferença na vida de outras pessoas, mesmo com a pouca idade deles, mas eles podem sim fazer a diferença, aprender e levar a outros também, tá bom? Então entre em contato com a gente. Finalizando aqui o nosso programa de hoje, Pastor Aleixo, aquela reflexão. Obrigado, viu, Jéssica, por ter estado conosco, ter partilhado tanto e ajudado tanta gente. E Deus abençoe muito sua vida. Há um texto do livro de Deuteronômio que nos chama a atenção para as lições de Deus na natureza e como ele maravilhosamente usa essa visão da natureza para que a gente entenda como ele é e como nós devemos ser. Aquela voz que disse, haja luz, e que criou essa relação que existe no universo todo entre luz e sombras, a voz que disse haja, e todos os répteis surgiram, os animais, as plantas, é a mesma que diz amo você, é a que diz eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Portanto, a lógica de Deus à natureza, ela não contraria a lógica de Deus para nenhuma outra coisa. O livro de Deuteronômio é um sermão, é um lembrar. Lembra, aliás, a própria palavra Deuteronômio significa vou falar de novo para você a lei. E no capítulo 32 ele traz essa imagem da natureza nesse verso que diz assim, verso 11, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os leva sobre elas, assim o Senhor guiou o seu povo. Imagine um ninho. Um passarinho que faz ninhos e a gente olha para o ninho e é interessante que ele é fofo do lado de dentro e espinhoso e agressivo para o lado de fora. Aquela máquina inteligente de fazer um abrigo ali, ela gera um cuidado, uma proteção para aquele filhote que está lá dentro, que precisa dessa proteção e ao mesmo tempo para o agressor ele é um sinal de violência. Ele vai espetar, ele não vai deixar que o agressor chegue. Imagine um ninho de águia,
A águia é grande, uma asa aberta de uma águia adulta chega a 2,20 metros. Então são muitos galhos e se aproximar de um ninho de águia é se machucar. Mas a águia lá do lado de dentro está cuidada até que ela cresça. E conforme os filhotes vão crescendo, eles agora passam a se espetar do lado de dentro, porque o tamanho deles torna o ninho inadequado. O grande desafio para nós em nos colocar na presença de Deus e humildade diante dele é saber que hora que a gente tem que parar no ninho para nos desenvolver e que hora que ele nos sacode do ninho para viver outras coisas, outros momentos, outros contextos, outros desafios. Israel foi para o Egito e lá ficou por 400 anos. Aquilo, olhando do lado de fora, não parece um ninho. Mas pense um pouquinho. Um pouco antes, o primeiro judeu que chegou lá, o primeiro hebreu que chegou lá foi José. E José, diante do faraó, disse para ele que haveria 7 anos de fome radical e profunda em toda a terra. E depois da revelação do sonho por José, o que fica de realidade é que o único lugar do planeta onde havia alimento suficiente para sustentar um povo numeroso era o Egito. Para aquele que chegou e ficou escravizado no Egito, poderia pensar, que ninho horroroso é esse? Mas era o único lugar do planeta onde 2 milhões de pessoas poderiam comer além da população local. Ou estavam no Egito, ou estariam todos mortos. Mas chegou um momento que Deus sacudiu como uma águia e agora eles começaram a andar e a alimentação não vinha mais de Faraó, mas vinha do céu como maná. Nós estamos todos sob a proteção de Deus e nos desenvolvendo. A nossa relação com Deus, a nossa relação com os nossos filhos. E ela passa de fases e em algum momento Deus vai sacudir você para dizer, é hora de mudar de fase, é hora de decisões mais radicais, mais profundas e dar o próximo passo, sabendo que cada novo passo da vida terá uma nova camada de proteção e uma experiência com Deus que ainda não conhecemos. Pode ser que você esteja sendo sacudido agora. E se tiver, confie que Deus fará você voar. Amém. Obrigada, meus amores, pela companhia de hoje aqui no seu Entre Família, que volta amanhã às 12h30 da tarde, hein? Se Deus quiser, e amanhã, sabe qual é o assunto de amanhã? Comunicação eficaz. A gente usando aí a nossa voz, a nossa expressão para se comunicar, isso serve para todas as áreas aí, tá bom? Isso é Não bom perca. demais. Pois é, Ricardo Voz vai estar com a gente amanhã. Valeu, Tchau. gente. Tchau.